A Ucrânia lançou uma nova tentativa de parar os russos na região de Sumy, que agora está chamando as atenções no campo de batalha mais do que nunca. Em outros trechos da linha de frente, russos e ucranianos se enfrentam a curta distância em trocas de fogo intensas. Neste vídeo você vai ver detalhes importantes do que está acontecendo na linha de frente. Fique até o final e deixe o seu comentário. A região ucraniana de Sumy, vizinha à região russa de Kursk, virou o centro das atenções devido aos recentes eventos ocorridos aqui, desde que os ucranianos perderam por completo sua presença na região de Kursk. Os russos, concentrando tropas neste trecho da linha de frente, entraram na região de Sumy, criando uma tensão operacional contra o comando ucraniano. Temendo que os russos consigam marchar em direção à cidade de Sumy, os ucranianos empreenderam uma medida de urgência. Lançaram mais uma coluna de blindados contra as tropas russas na área da localidade de Belavode. Nestas imagens feitas por um drone russo, ficou gravado o exato momento em que uma coluna de blindados ucranianos, grande parte deles de origem de países da OTAN, segue em marcha contra posições russas. O movimento, feito sob uma cortina de fumaça para evitar tiros certeiros dos russos, é feito com cuidado. No meio do caminho, os explosivos são uma das principais preocupações dos motoristas militares ucranianos. Instantes depois, operadores de drones kamikaze russos começaram a jogar tais aeronaves não tripuladas contra os blindados ucranianos. O caminho acaba tomado por veículos em chamas após cada um ser atacado repentinamente pelos drones. Como resultado, blindados americanos Stryker M113, Humvees, além de um turco Kirpi e de blindados soviéticos BTR-80, acabaram seriamente danificados ou totalmente destruídos. Na região de Kherson, pelo menos 2 plataformas de lançamento de mísseis e foguetes do sistema norte-americano HIMARS foram destruídas por um míssil russo Iskander. Inicialmente, as plataformas foram detectadas por um drone que flagrou os disparos de ambas em uma planície. Pouco depois, as plataformas tomaram rumo em direção a um esconderijo na paisagem. Após entrar em um depósito, os russos estabeleceram a exata localização deste e repassaram suas coordenadas a operadores de um sistema de mísseis Iskander. O ataque foi certeiro. Na cidade de Konstantinivka, em Donbass, os russos utilizaram de artimanha com um drone kamikaze. Ao perceberem um blindado ucraniano circulando pelo espaço urbano, eles esperaram este iniciar o desembarque de soldados do seu interior para eliminar ao máximo militares inimigos. Atualmente, os russos avançam a partir do nordeste, sul e sudoeste em direção a Konstantinivka. No seu caminho ainda se encontra a cidade de Chasiv Yar, que parcialmente já está sob controle dos russos. Ao avançar a partir de diferentes direções, os russos repetem uma tática já antiga e costumeiramente recorrida por eles: o movimento de pinça. Os ataques com drones kamikaze na cidade contra alvos como veículos evidenciam que os russos estão cada vez mais perto. Geralmente, eles atacam casamatas, veículos e pequenos postos dos ucranianos quando se encontram a relativa curta distância destes. A cerca de 50 quilômetros de Konstantinivka, encontra a cidade de Pokrovsk,
chamada pelos russos pelo antigo nome de Krasnoarmeysk. A situação ao redor de Pokrovsk é bastante tensa para a Ucrânia, já que seus soldados não estão conseguindo empurrar para longe os diferentes grupos de assalto que aos poucos tomam terreno nos arredores da cidade. Nestas imagens, vocês observam um dos episódios da batalha por Pokrovsk nos seus arredores. A estrutura entrincheirada no vídeo está sob domínio dos ucranianos. Ela foi montada entre as inúmeras posições defensivas contra os russos. Só que um drone kamikaze russo acerta a porta, aparentemente blindada, assustando os soldados ucranianos no seu interior. Ao perceberem que os russos estão próximos, um pequeno grupo de ucranianos decide arriscar e sair, abandonando a posição fortificada. Uma perseguição é iniciada contra eles pelo grupo de assalto russo. No final das contas, o grupo ucraniano, sofrendo perdas, acaba se escondendo na vegetação. Desprotegido e em menor número, o grupo não está mais em condições de combate. Ações semelhantes estão sendo observadas em outras partes do fronte, próximas de Pokrovsk. A exemplo destas imagens, onde um soldado russo tenta sozinho assaltar toda uma posição ucraniana. Mesmo errando o lançamento de granada, ele parte para cima sem nenhuma cobertura. A ação da aviação russa também tem sido crucial. Lançando diferentes versões da família de bombas aéreas FAB, os russos estão concentrando seus ataques a locais onde os ucranianos produzem drones, consertam equipamentos militares e concentram soldados e estrangeiros que vêm de diferentes partes do mundo para lutar. A constância dos ataques acaba minando os esforços de Kiev de melhor desempenho em combate, assim como causa escassez de alguns dos materiais de defesa. Um dos problemas dos ucranianos na tentativa de repelir tais ataques continua sendo a falha de seus sistemas de defesa antiaérea, inclusive de origem norte-americana, como o Patriot. A baixa altitude de voo dos drones russos evita em muito a interceptação pelos meios de defesa aérea do solo. Como resultado, alvos civis acabam sendo atingidos pelos próprios mísseis da defesa antiaérea ucraniana, como aconteceu recentemente nas cidades de Kiev e Cherkasy. Na cidade de Kharkov, um drone russo Geran-2 foi flagrado realizando um mergulho certeiro contra o seu alvo. Os inúmeros disparos da artilharia antiaérea não foram capazes de deter o drone e as palavras de reclamação dos ucranianos no local da queda confirmam que o drone atingiu seu alvo. Os ataques de mergulho seriam uma nova tática dos drones russos recentemente observada. O mergulho acontece inesperadamente durante a trajetória de voo para confundir os ucranianos sobre qual real alvo o drone possui. Ainda no início do ano, os militares ucranianos já vinham dizendo que os Geran-2 agora atacam menos pelo jeito tradicional de redução gradual da altitude de voo, enquanto se aproximam do alvo para um mergulho brusco contra este. На дрон разведчик спалил, вот тут что, помнишь еще? Да. Вот это нихуя, это нахуй.